Eu cumprimento a todos vocês na paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos. Convido a todos vocês para apertar ali no sininho de notificação e também apertar no joinha ali e compartilhar estas mensagens que eu vou falar cada dia. Nós vamos falar agora em muitas mensagens sobre as bem-aventuranças. Jesus no Monte das Bem-aventuranças, ali ele começou a ensinar os seus discípulos. E hoje nós vamos começar no primeiro versículo e até o versículo 3, que ele fala sobre bem-aventurado os pobres de espírito. E nós vamos ver o que significa ser pobre de espírito. Primeiro nós vamos ler a introdução que Jesus falou para os seus discípulos. Vamos com calma, que nós vamos ter muitas mensagens aqui sobre as bem-aventuranças. Capítulo 5 de São Mateus e versículo 1, que nos diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Agora eu vou ficar um pouquinho aqui nessa parte aqui. Jesus subiu a um monte, ficava perto da Galileia. Ele subiu a um monte e ali se aproximaram os seus discípulos de Jesus. E aqui nos diz nesse versículo 1 que ele se assentando, abrindo a sua boca, começou a ensinar os seus discípulos. Eu creio que provavelmente naquela época não tinha bancos bonitos, não tinha cadeiras bonitas. Quem sabe Jesus se assentou numa pedra ou num monte de terra, não se sabe. A Bíblia aqui não especifica, só diz que era num monte das bem-aventuranças. E abrindo a boca, os ensinava os seus discípulos. E os seus discípulos chegaram até onde estava Jesus, naquele monte, para aprender com ele. Os seus discípulos tiveram o privilégio de estar junto com Jesus, fisicamente ouvindo os seus ensinamentos. Hoje nós não temos esse privilégio de ver Jesus com nossos olhos materiais, mas os discípulos tiveram esse privilégio de se assentar naquele monte. Eu creio que, quem sabe, Jesus se assentou e eles se assentaram ao redor. Quem sabe cada um puxou uma pedra, pegou uma pedra, se assentava, e ali Jesus, abrindo a boca, começou a ensinar os seus discípulos as bem-aventuranças. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. E os discípulos tiraram um momento ali muito feliz com Jesus naquele monte, Jesus ensinando eles. E aqui o versículo 3, ele começou a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra pobre de espírito não está falando aqui pobre de dinheiro, pobre financeiramente. Aqui está dizendo que pobre quer dizer aquelas pessoas que têm humildade. E ele, abrindo a sua boca, começou a ensinar: bem-aventurados, felizes aqueles que são humildes de espírito. E nós vamos ver como é bom ser humilde de espírito. E ele, abrindo a boca, começou a ensinar que eles precisavam ter humildade. E Jesus disse que é para nós aprender com ele, que ele é humilde e manso de coração. Uma pessoa que sempre vive irado, uma pessoa que sempre vive com a cara fechada, não demonstra alegria, é porque já é uma pessoa que ela se acha superior que a outra. A pessoa que é humilde, aquela pessoa que é pobre de espírito, é aquela pessoa que ela pode dormir por cima do dinheiro, ela pode ter muitos bens e ser uma pessoa humilde perante o Senhor. E pode ser uma pessoa também que esta pessoa não tenha nada e ela pode ser uma pessoa orgulhosa. O importante é que Jesus sempre está nos ensinando: feliz os pobres de espírito, felizes os humildes de espírito,
Feliz aqueles que reconhecem. E aqui nos diz que somos felizes porque nós pertencemos ao reino dos céus. Olha aqui, porque deles é o reino dos céus. Por que que Jesus sempre usa o exemplo de uma criança? Que aquele que não se humilhar igual a uma criança não pode ver o reino dos céus. Então nós precisamos se humilhar. Uma criança, se eu digo para vocês que uma criança ela tem humildade, vocês podem me acreditar. Agora eu vou usar um exemplo. Uma criança, ou duas crianças, ou mais crianças, pode brigar. Mas dentro de meia hora essas crianças estão brincando de novo, já se esqueceram que elas brigaram. E nós precisamos ter esse espírito de humildade na nossa vida e nos nossos corações. Isto é muito importante, nós ter espírito de humildade. Diz a palavra de Deus que é para nós se humilhar perante a mão do Senhor, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Então, quando o homem se humilha perante o Senhor Jesus, ao seu tempo ele pode exaltar. E eu quero ler esse versículo aqui, que nós encontramos em 1 Pedro 5 e o versículo 6, que nos diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então tem o tempo certo de Deus exaltar o homem, a mulher que se humilha. Tu quer ser um servo de Jesus? Tu quer ser um amigo dele? Ele diz que é para aprender com ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando nós se humilhamos ao seu tempo certo, Deus nos exalta. E eu te pergunto, tu quer que Deus te exalte? Ou Ele te humilhe? Quando nós se achamos superior às outras pessoas, quando nós se orgulhamos, Deus nos humilha. Eu já vi tantas pessoas começar do nada, tanto financeiramente e como espiritualmente. Começar do nada, ele recebe ajuda no ministério, os seus pastores começam a lhe ensinar, começam a passar fundamentos da palavra. De repente esta pessoa, ela se acha superior ao seu pastor, à sua liderança. E eu nunca vi uma pessoa que se orgulhasse, que se achasse melhor que até do seu próprio líder, do seu pastor. Todos nós temos falhas, mas Deus não nos chamou para trabalhar na obra de Deus, para olhar as falhas do nosso companheiro, para nós se achar melhor. Não, Deus nos chamou para nós ter uma cobertura de uma liderança. E nós, quando nós entendemos isto, nós permanecemos. Como eu disse no início, eu não vi um líder ou um pastor que se acha melhor, que às vezes prega melhor que o outro líder, mas quando essa pessoa se orgulha, Deus parece que tira aquilo que ele recebeu. Eu já vi muitas pessoas cair porque se orgulharam. Muitas pessoas já me disseram: ah, mas fulano estava tão firme, quando nós vimos ele já tinha até caído em adultério, tinha se desviado, tinha até deixado da sua família. Uma coisa eu quero dizer para vocês, mas a raiz não é isto, a origem. A origem era desta pessoa, arrogância, achando que é melhor que as outras pessoas. E diz a palavra de Deus que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça para aquelas pessoas que se humilham. Então eu te convido, tu quer ser bem-aventurado, tu quer ser feliz, tu quer uma pessoa que a graça de Deus esteja sobre ti, tu quer que Deus te segure, te humilhe, e Ele vai dizer: eu vou pegar na tua mão e agora tu vai
permanecer na minha presença e eu vou te guardar para tu não cair. Isso é uma mensagem de incentivo para ti que se acha melhor que as outras pessoas. Às vezes eu já conheci pessoas nesses anos que eu sirvo a Deus há 50 anos, e desde os meus 16, 17 anos comecei a trabalhar na obra de Deus e já estou com 64 anos, vou fazer 65 anos, trabalhando em tantas experiências eu já passei, mas sempre quando eu me encontrei entre a faca e a parede, como se diz o gaúcho, eu me humilhei, busquei a Deus e Ele me ajudou. Sempre na hora do pega, o que nós precisamos fazer não é brigar, não é blasfemar, mas é se humilhar na presença de Deus. Deus sempre favorece aquelas pessoas que se humilham. A graça de Deus vem abundante na vida daquelas pessoas que se humilham na presença de Deus. Deus resiste ao soberbo, mas dá um favor que eu não mereço, que é a sua graça. Deus resiste ao que soberbo, mas dá graça para aquelas pessoas que se humilham na sua presença. Essa é a primeira parte da bem-aventurança. E depois nós vamos entrar, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então hoje eu já logo vou orar por você. Logo nós vamos orar juntos e vamos pedir para Deus que Ele te ajude, que Ele me ajude, para que nós possamos todos os dias que nós viver aqui, ter um espírito de humildade. E Deus, Ele quer abençoar, Ele quer usar aquelas pessoas que clamam a Ele, que se humilhem na sua presença e busquem a sua graça. E é neste momento que nós vamos orar. Eu quero orar em teu favor. Nós estamos entrando no novo ano de 2021, para que seja um ano que Deus vai te exaltar. Se as pessoas estão te humilhando, não te exalte, não te orgulhe contra elas, mas fica na presença de Deus e Ele vai te abençoar e Ele vai te ajudar. Eu quero orar neste momento em teu favor e nós vamos estudar sobre as bem-aventuranças. Aprenda com Jesus. Davi, ele errou, mas chegou um momento que ele se humilhou, ele buscou a presença de Deus e Deus exaltou ele. Senhor Jesus Cristo, eu te peço neste momento a tua graça, o teu poder sobre os meus irmãos, Senhor, ou sobre os meus amigos, Senhor. Todas aquelas pessoas, Senhor, que têm se humilhado na tua presença, e eu te peço que tu venha exaltar elas, que tu venha abençoar, que tu venha usar nas tuas mãos, Senhor Jesus, poderosamente para pregar a tua palavra, para levar o teu evangelho. Senhor, tu quer usar homens e mulheres que se humilhem na tua presença, que busquem a tua graça e que não se envergonhem do teu evangelho, do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço neste momento. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.